Boa noite! Sejam bem-vindos ao Influenciando Positivamente, excepcionalmente. Nossa live de terça está acontecendo na segunda-feira. Hoje eu vou ter o prazer, a honra de receber aqui no meu canal Pai Adriano Camargo, o herveiro. Gente, olha que coisa linda! Eu fazendo live com o meu professor, que ele nem sabe que é meu professor. Olha que coisa maravilhosa! Ai, para receber o Pai Adriano com muito axé, com muito amor no meu coração, com muita gratidão. Eu quero começar essa live assim. O que bambocline, o que caboclo? Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Vestimenta de caboclo é samambaia, samambaia, samambaia. Saia caboclo, não se atrapalha, saia do meio da samambaia. O que bambocline? Pai Adriano já tá aqui, deixa eu botar ele na live. Gente, eu tô muito... Ele tá entrando aí, para quem não conhece, vou pedir para ele se apresentar para vocês. É uma pessoa querida! Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito contente com a sua presença aqui, Pai. Sua bênção, boa noite. Seja muito bem-vindo. Gratidão. Continua cantando, tava legal. Ah, era para te receber com um pouquinho de axé, sabe, seu Ventania. Gente, ai, mãe Andréia, Salve, boa salve, noite, salve. olha ela aí. Um beijo para você. Gente, essa pessoinha que está aqui, eu não sei se todos conhecem, mas vão ter o prazer de conhecê-lo. Esse sorrisão aí, ó, que tá aí. Esse cara, ele é assim. Não tem nada de pôr nem de tirar. Quem tem o prazer de conhecer ele pessoalmente sabe do que eu estou falando. É um coração cheio de amor que ele tem, das coisas que ele ensina, tudo que ele faz. Então eu tenho, olha, gente, eu amo demais. Ah, muito bom, Pai Adriano. Meu pai, se apresente aí para os meus vagalumes, como eu chamo eles carinhosamente. Fala um pouquinho quem é o Pai Adriano, só para que eles conheçam o senhor e a gente comece aí a conversar. Bom, primeiro, gratidão, menina Ju, menina Juliana, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui juntos, né, batendo papo. Imagina. E agradeço muito. Sempre essas oportunidades são sempre bacanas, né? Quando a gente programa, né, que nem você perguntou, eu falei, e aí, você quer falar o quê? Eu falei, vamos bater papo, vamos conversar, né? E é como eu gosto de falar, é vida real. É assim, não tem personagem, não existe um personagem herveiro, um personagem de terreiro, é vida real. Assim como eu sou no meu dia a dia, a gente vai sentar e conversar. Se encontrar comigo, falar assim, fala alguma coisa, é exatamente isso que vai acontecer. É por isso que dá certo, espero. Ai, que alegria, Legal, pai, receber o senhor aqui. gostei desse visual incrível. Quero um óculos assim também. Gostou, 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 gostou. É para eu enxergar bem, meu olho é grande, tem que ter uma lente do tamanho do olho. Olha o tamanho disso aqui. Ai, pai. Mas eu uso esse óculos de nerd aqui desde a adolescência, né? Desde dos Aham. 13 anos de idade eu tenho essa cara assim de nerd, né? O óculos preto, né? Os dedinhos no teclado. Pouca gente sabe disso, mas a minha formação inicial é em exatas, né? Eu trabalhei como analista e trabalhei na área de tecnologia há muito tempo. Com 20 anos de mercado corporativo, mais de 20, né? E as ervas, elas eram um paralelo. Quando começou o assunto ervas, né? Não tinha nem como se encaixar na minha vida. Não tinha. É interessante, né? Quantas vezes eu não fui, eu não ia em algum lugar, passava num viveiro ou em algum lugar para fazer alguma coisa de ervas, assim, no meio do horário de trabalho, e eu tava, né, de terninho Armani, né? É.
Vila Romana, tava lá bonitão, né? Todo executivo. E dava uma escapada para ir em algum lugar. Aí devagarinho foi, né? A gravata foi indo, né? Depois os ternos. Hoje, eu acho que se bobear, não tenho nem um sapato de couro. Assim, eu uso Ai, tênis, chinelão. que coisa boa, né? Isso é bom, Foi uma, desprendimento. foi uma guinada boa de vida, né? São poucas oportunidades que eu falo disso, só que eu peguei o gancho aqui para falar mesmo. Foi uma mudança muito diferente. Muita gente pergunta, fala, mas e aí, né? Como é que você lidou com isso? Eu lidei assim, teve toda a construção de uma vida baseada naquele período, né? E depois uma manutenção, porque é claro, toda transição é difícil. Teve um dia que eu acordei com vontade de chutar tudo e foi o que eu fiz, né? Num dia eu tinha salário, 13º, e tudo, no dia seguinte eu não tinha mais. A Mas coragem ó, que eu tanto falo que o povo tem que ter, né? Quando a gente precisa seguir um caminho, né, pois meu é. pai? Eu não sei se isso foi coragem ou idiotice. Idiotice não, porque eu tô muito mais feliz, né? Mas naquele momento, assim, hoje, e você sabe que tem muita gente que às vezes me pergunta, o pessoal que já escutou essa história, pergunta, pede assim, fala, padre, não tem um tempo aí da gente conversar e vem trazendo essas ideias, fala, eu estou num caminho assim, o que que o senhor acha? Aí eu sempre respondo da mesma forma. Hoje, é claro, né, com a maturidade de hoje, eu faria diferente. Eu teria eu teria planejado essa transição, teria programado uma forma de fazer isso, né? Mas naquele dia era o que tinha, era o que tinha para hoje. Acordei e falei, é hoje, e aquela coisa dentro ali tinha que sair, tinha que fluir, e fluiu. E aconteceu. Eu lembro que quando eu falei para mamãe, eu e mamãe nós estamos há 31 anos de casados. 31. Parabéns, que coisa Casamos, bonita, né? casamos com 20, né? Uau! Com 20, com 22 veio a Thaís, né? Que tem agora 29. A netinha tem 7. Oh, que delícia! A vida começou cedo por aqui, mas foi tudo muito bom, tudo muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer, 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 agradecer esse caminho das ervas, o caminho de espiritualidade, de religiosidade, o caminho da Umbanda. Eu nasci na Umbanda, né? Nasci quando eu nasci, minha mãe já era umbandista. Era daquelas crianças, eu nasci com estigmas, né? Aquele estigma assim de ninguém mexe nesse moleque. Isso aí me atrapalhou muito, não foi uma coisa. Tem muita gente que gostaria, né? De nossa, eu queria isso, mas para mim não foi uma coisa boa. Eu queria ser, eu queria ter passado pelos ritos, ter feito todas aquelas coisas lá que a maioria fazia. E tinha aquele estigma de que não, ninguém pode mexer porque, né, tinha um mito, né, o filho do velho, né, aquela coisa. Eu sei que você cantou para Pai Oxóssi, cantou para Caboclo, mas eu sou filho de pai, eu sou filho de pai Baluaê, Baloaê. né, na ancestralidade, sou filho de pai Xangô e de mãe Oxum, né? Ai, Mas por isso tem essa alegriazinha toda aí, né? por isso que eu sou esse amorzinho. É! Eu faço carinho com a quina do espelho, assim. Isso! E no final dá tudo certo, né, meu pai? No Porque às final vezes a dá gente tudo precisa. certo. Às vezes o carinho precisa ser desse jeito. Quando a gente é muito fofinho, a coisa não flui, não. É isso mesmo. Mas tem as pessoas perguntam isso também, falam assim, mas como assim? Você não é filho de Oxóssi? Você fala de ervas? Eu falo assim, é que um dia eu me ajoelhei lá na frente de um congá, que não é o nosso congá de hoje, mas era um congá sagrado para mim, ainda é até hoje. Terreiro que eu voltei para Umbanda e eu ajoelhei e pedi assim, se eu pudesse ser um bom filho, um filho adotivo, um filho agregado de cada um de vós, meus pais e mães orixás, que assim seja.
Porque eu cresci ouvindo que era filho de pai Baluaê, de pai Oxóssi, de pai Ogum, de pai Oxalá, de tudo, todos os pais. Todo mundo. Todos, cada um falava uma coisa, né? Cada momento difícil era de um jeito. Eu acho que o pai que menos me atribuíam era pai Oxóssi. O que menos, né? Porque é, mesmo, né? Eu falei do óculos de nerd, né? Mesmo sendo aquele devorador desde criança, né? De livros, de conhecimento, tudo. Era uma época que não se atribuía a pai Oxóssi o sentido do conhecimento, né? Pai Oxóssi é o pai da caça, pai da agilidade, sempre foi da fartura, mas não era assim. E minha mãe falava que eu tinha comportamento de velho, né? Ela falava que eu era que nem um velho, né? Tinha hora que eu juntava o pescoço no ombro, andava meio curvado, né? Então era muito mais fácil estar próximo ali de Pai Baluaê, Pai Xangô, como sou, né? Do que de Pai Oxóssi. Mas eu brinco com isso, assim, com muito respeito, claro, né? Que eu me divirto na casa dos tios. Não tem, a gente não tem, quem tem família grande sabe disso, né? Que a gente É tem, às vezes, verdade. muito mais afinidade com a casa de um tio que deixa a gente brincar no quintal do que na casa dos pais, né? Que É tá sempre verdade. ali, mãe ali, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então eu entro na casa do meu tio Oxóssi, meu pai, né? Meu tio Oxóssi, e ele deixa eu subir nas árvores, deixa eu brincar nas ervas, deixa eu, né? Papai Ogum deixa eu andar no cavalo dele, e tá tudo certo, né? Com Ai, que muito, delícia. com muito respeito, né? As mamãe, nossa, a gente vai desenvolvendo no longo do caminho, né? Um relacionamento com a divindade. E é legal quando a gente fala de Umbanda, a gente fala disso, né? Desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento de uma relação de amizade e confiança sua com a Uau. espiritualidade, né? Iniciação ao orixá é o desenvolvimento de uma relação de amizade e confiança das suas virtudes com a virtude, com a fonte original da virtude. Quando a gente olha para o orixá e a gente transcende a ideia da Oxum loira penteando o cabelo na cachoeira, se olhando no espelho, da Yansan guerreira ali com espadada, do Oxóssi caçador, você transcende, essa ideia ela é importante. É Sim. muito importante, né? Porque são as referências que nós temos, a referência humana, humanizada, aprendemos isso com a cultura iorubá. Mas quando a gente olha para o Oxum, para a nossa mamãe Oxum, e a gente entende que ali a virtude do amor é a virtude do amor, e um amor que já que está na gente, né? Que a gente vibra junto, a gente, falando português assim, um palavreado bem moderno, a gente curte junto, né? A gente entra naquela vibe, naquela vibração, e você percebe que você só consegue entrar naquela vibração porque há uma centelha viva daquilo em si, né? Então, quando você compreende isso, o jeito de você se relacionar muda, né? A relação Totalmente. ela passa da vela acesa, da oferenda, ela passa da saudação decorada, ela passa a ser ali oi mãe, tô aqui, né? Oi pai, eu vim te ver e vim ser visto, né? Então é esse o relacionamento que a Umbanda tem nos ensinado desde sempre. E é verdade, ele nos ensina. É importante ter regras, é importante que a gente tenha um caminho, né? É importante que a gente entre no terreiro e saúde a tronqueira, que a gente junte as nossas mãos, pelo menos é o hábito da nossa casa, né? A Lá gente em casa entrelaça os também. nossos dedos, né? E a gente saúde a tronqueira, saúde Mistério Exu, Mistério Pombagira, saúde as forças à esquerda. Então a gente fala por que se faz esse movimento. Aí eu sempre cito o filme Besouro, né, que ele tá do capoeirista, que ele tá naquela briga ali com o invisível, com Exu, né? Ele tá naquela Uhum. briga até o momento que ele para, ele olha para Exu e fala: "O que que você quer?" O Exu olha e fala: "Reverência." Porque aquele que não reverencia, não honra a sua origem, não entende que é necessário reverenciar para chegar ali, nunca vai chegar.
Aquele que acha que o Exu está me servindo, o Orixá me serve, serve aos meus caprichos, serve aos meus desejos. E isso a gente fala, claro, dentro da nossa religião, mas isso serve para todas as religiões. A gente assiste um palco disso hoje, né? Jesus está a serviço. Olha que coisa estranha. Cristo está a serviço de uma massa de espíritos, de pessoas aí que resolvem colocar a sua opinião simplesmente, né? Não uma coisa no nível factível, né? É a sua opinião. Opinião de quê? Ah, de que o africano é condenado, endemonizado, demonizado naturalmente, de que qualquer outra religião não presta, não é a minha, se você não é da minha religião, você é uma criatura, porque Cristo disse, tudo é Cristo disse, né? Cristo não está ao serviço dessas pessoas. Sabe que outro dia numa live sempre tem, né, aqueles mais fanáticos que entram, e eu não canso de dizer, né, lave a boca para falar de Cristo, lave a boca, porque nosso Mestre Cristo Jesus, né, disse, amai-vos uns aos outros, ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai a não ser através de mim, mas não era ele Cristo homem, era ele o que ele representava como virtude. Você quer encontrar a virtude de Deus Pai e Mãe? Encontra a virtude humanizada, a virtude na forma dos exemplos. Paulo de Tarso disse isso em Coríntios, versículo, o 2 Coríntios, capítulo 13, se não me engano, falando sobre o amor. Né? Agora vejo em partes e o vemos em todas as partes. Né? Quando a gente vê uma parte, a gente vê em todas as partes. Né? Aliás, Legião Urbana pôs isso na música também, né? É só amor, é só amor. É verdade. Eu tô Olha aqui, só, ó, o olho já querendo encher de água aqui, ó, porque assim, o que eu tento o tempo inteiro fazer influenciando positivamente, não é porque eu quero ser uma influencer, não é isso. Mas eu acho que as pessoas estão precisando de coisas positivas, de falas tão claras e tão necessárias, né? Sobre o que é o Cristo, quem é, o que é essa energia, o que é o amor verdadeiro, que as pessoas estão esquecendo de amar e estão muito preocupadas em conflitos, em confusões. Então, eu vivo aqui nessa página, que é uma página pequenininha, mas que eu trabalho o tempo inteiro tentando levar para as pessoas essa visão de que o amor a tudo transcende, a união, né, de todos com o uno, com Cristo, com a mãe criadora, e é isso que a gente precisa, é esse entendimento, é o entendimento de orixá que o Senhor colocou aqui, que não é botar o branco e ir para dentro de um terreiro e falar eu sou um bandista ou eu sou candomblessista que seja, mas é viver o orixá, é carregar essa energia dentro da gente. Então, para mim, isso aqui tá assim demais, porque o Senhor colocou em palavras, talvez coisas que eu não consiga tão claramente, mas que é o que eu quero dizer o tempo inteiro, e eu sou muito grata por isso. Obrigada, meu pai. Muito obrigada. E quem disse que tem que ser grande? Você falou o trabalho é pequenininho, mas o trabalho é pequenininho mesmo. E porque é tão interessante isso, né? A gente... eu falo muito de vida real, de pé no chão. A gente realmente vivenciar, não existe personagem. Nós já somos o personagem. Eu fui fazer a gravação hoje, teve um irmão que pediu, vão fazer um evento sobre diversidade, e ele pediu para fazer uma gravação para eles tocarem lá no evento, e eu comecei, né, assim, aquele clique, né? E eu comecei, né, fazendo as saudações naturais, né, o saravá, axé, namastê, arro, Thundercats, ho, tudo que é saudação, né? Aí eu falei, neste momento humano, neste lugar, neste ponto do universo, né, a minha consciência universal está Adriano Camargo Herveiro, está um bandista, está, né, homem branco,
hétero, casado com mamãe Andréia, pai da Thaís, avô da Maria, está, né? A nossa consciência ela é um pouco mais do que isso. E nós já entramos neste personagem que é o adequado para esse momento evolutivo, para esse período, né? A família que nós viemos, o jeito que a gente vive, a gente tem tudo que a gente precisa para aquilo que nós nos propomos. E é tudo realmente uma questão de propósito, né? Então, as religiões elas são caminhos para esse propósito também. Nossas consciências elas são um pouco mais amplas que isso. Mas é importante a gente viver com intensidade isso que nós viemos viver, né? Se não fosse assim, a gente continuaria lá no plano espiritual, né? Então, é pequeno como um grão. É isso. Cada existência, cada caminho de consciência, ele é um grão, né? Mas quando você tem consciência disso, esse grão, ele se torna o grão, né? Ele se torna o... E de repente é aquele grãozinho ali que influenciando positivamente vai fazer com que os outros também acordem e vão ali despertando e daqui a pouco fala assim, quem é você? Grão, e você? Grão, e você? Grão, e você? O outro grão. Simples assim, né? É simples assim, para grão, para gotas, para É tudo. bom. Para tudo. E a gente vai se juntando, e a família vai se reunindo, e as consciências vão se unindo, até que a gente tenha condição de todos nós nos integrarmos a essa grande consciência, que a gente pode chamar de Deus Pai, Deus Mãe, nesse momento. A gente pode olhar e falar Deus Pai, Deus Mãe. Eu olho assim, né? Princípio criador como pai e mãe, princípio pai pensa, mãe realiza, né? É um mote, um argumento que eu sempre uso nas aulas de ervas, né? Pai pensa, mãe realiza. Isso expresso nas sete linhas, expresso na coroa planetária, né? Olhado assim do ponto de vista do estudo dos pais e mães orixás, nós vamos ver Pai Oxalá como a expressão do pensamento divino. É por isso que a ele é atribuída a criação, né? Tudo que Deus Pai, Deus Mãe pensa se expressa em Oxalá como uma imagem. Então ele é o Senhor das imagens. Por isso que o oposto da fé é a ilusão. É a imagem distorcida. Oxalá é a imagem perfeita. O oposto de Oxalá é a imagem distorcida. Então, ou você está na fé, e a fé não é religião, fé é simplesmente fé, fé é acreditar. Eu estou meio bíblico hoje, né? Então vamos lembrar. No princípio, tudo eram trevas, a face de Deus observava o abismo trevoso, e o verbo disse, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez, né? Um ato de fé. Um ato de fé, de acordo com a teologia católica cristã, foi o que criou o mundo. Numa interpretação livre, assim, uma tradução bem livre e pop mesmo, né? Eu falo assim, Deus estava lá e ele olhou aquele marzão de nada, aquele marzão de vazio e falou assim, uau, eu só posso criar alguma coisa no vazio. Nesse momento ele também inspirou Arquimedes, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Né? Aí ele olhou e falou, só posso criar alguma coisa no vazio. Pegou a mínima luz do seu íntimo, olhou para aquela luz e falou, vá, e seja quem tu é. Seja o melhor que você possa ser. E soltou aquela luz, e a luz foi e se fez. Porque ela já era. Ela já era luz. Ele tirou dele. Então, cada ser humano é isso. Cada ser humano é um princípio de inspiração. Cada ser humano é o que é, porque foi gerado nessa inteligência, foi gerado nesse princípio virtuoso. E ele pega cada um de nós e solta lá na criação, fala, vá para ser quem tu é. E se nós fôssemos quem devêssemos ser, nenhuma ilusão seria necessária. As, as ilusões são necessárias para que a gente encontre o espelho que tem a imagem perfeita, né? A nossa busca é essa, encontrar a imagem da perfeição, né? E nós aprendemos isso por analogia, pensando em Pai Oxalá como primogênito, aquele primeiro gerado de Deus, né? O primeiro a ser colocado na criação,
e que levou consigo o projeto da criação. Então, Oxalá ele é o próprio planejamento de Deus, né? Eu diria que Oxalá é o patrão, deveria ser, né, o patrono dos arquitetos, dos engenheiros, dos criadores, né, dos projetistas, dos pedreiros. Aliás, pedreiro a gente devia entregar para algum por ordem, né? Muito bom. Ai, isso é muito bom. Gente, eu tô assim encantada porque é a segunda vez essa semana, né, que eu escuto sobre o vá e se faça luz, né, sobre essa pregação, porque essa semana foi a missa de 7 dias de papai, então a homilia da missa foi essa. Então, assim, nada é coincidência, né? Então, eu acredito que tudo vai sendo preparado, tudo vai sendo organizado e a gente vai tendo força, a gente vai vendo as coisas acontecerem. E agora, você falando isso, e eu falo para os meus queridos amigos, que eu considero que os seguidores, eu não gosto desse nome, eu gosto de chamá-los de amigos. Eu chamo de vagalume, exatamente porque eu queria que essas pessoas, elas fossem elas em essência, né? Vivessem a real de quem elas são, que eu falo exatamente isso aqui o tempo inteiro. Não sou um personagem. Se eu estiver triste, vocês vão saber, eu não vou esconder. Se eu estiver feliz, vocês vão saber. Se eu tiver com um problema, olha, eu vão saber. Eu não tenho por que fingir que está tudo perfeito e fazer um personagem, falar palavras bonitas e enfeitar um pavão, quando na verdade a galinha está toda depenada. Então eu sou bem honesta aqui com todo mundo. E essa questão do vai, seja luz, se faça luz, é isso que eu falo o tempo todo, para as pessoas quando elas estão com as inseguranças, com os seus medos, né, as lutas do dia a dia, que fazem com que isso aconteça. Olha para vocês com amor, olha com carinho, se olha no espelho, confia na fonte, em Deus, em Mãe Cósmica, em tudo que existe, e olha e acredita que você é luz. Eu sou luz, você é luz, todos nós somos. A gente só se esqueceu disso. Mas a gente foi gerado a partir da luz do Criador. Então, eu acredito muito nisso. E eu queria que as pessoas estivessem ouvindo isso aqui agora, aplicassem isso na vida de vocês. Escuta tudo que o Padre Adriano está falando, vai anotando, grava, sei lá. Depois vocês assistem, que eu vou deixar salvo aqui no canal, lá no YouTube. E ouçam. E entendam o que ele está querendo dizer com isso, porque ele não está apenas replicando palavras. Existe profundidade no que ele está falando e verdade no que ele está expondo. Então, se vocês puderem sentir o que está sendo falado, o que está sendo colocado aqui, vocês vão entender do que ele está falando. Do que e nós não ensaiamos nada, né? Nós nem fizemos pauta. E é assim, eu me programo para falar um pouquinho de erva, um pouquinho de religião, um pouquinho de tudo. E antes da gente começar, eu paro sempre um pouquinho e eu peço inspiração. Eu falo que eu possa ser útil hoje para um que seja, para dois, para quantos puderem ouvir, eu próprio. Quantas vezes não vem aquela inspiração que é o que eu mesmo estou precisando naquele momento? E eu venho ali, eu começo a falar, daqui a pouco, nossa, era eu que precisava ouvir isso, né? Então isso também é prática mediúnica, também também é prática de conexão. A mediunidade arquetípica, ela é uma prática de terreiro, de chão de terreiro, né? A figura do caboclo, a maturidade expressa ali no arquétipo do caboclo, a sabedoria expressa no arquétipo humano do vovô, da vovó, do preto velho, a pureza das crianças, a determinação, a garra de Exu, a sensualidade sem vulgaridade de Pombagira, e aí vai, né? Mas nós somos seres mediúnicos o tempo todo. O tempo todo a gente está aqui e conversando, e quando é útil, que a gente quando for útil, que nós possamos ser um bom canal, né? Nesse mesmo dia que eu pedi para ser um bom filho adotivo, né, de cada um dos pais e mães, eu pedi também para que eu fosse colocado onde eu pudesse ser mais útil. Né? É um pedido até hoje, sabe? E dá um pouco de medo quando a gente pede isso, né?
Ele fala assim, nossa, daqui, né? Mas onde eu possa ser mais útil. E graças a Deus eu encontrei utilidade nesse caminho para mim e que eu pudesse ser útil ao semelhante. Falar em prática mediúnica, já que a mediunidade for útil só para mim, ela não serve Não para muita serve. coisa. Isso Não que aí. eu não me, não que eu não seja muita coisa, que eu não tenha amor próprio, mas eu acho algo tão incrível quando você compreende, né? Que é mais incrível ainda você achar, você fala, isso não é só para mim, não pode ser só para mim. Isso Não é aí. uma coisa, eu não sou a última batatinha do pacotinho, né? Então, não pode ser. Conhecimento bom é aquele que a gente pode dividir, a gente pode falar dele ali. No meio científico tem todas as formas da gente colocar isso, né? Mas no meio livre humano, né? É isso, é a troca de experiências, é a contação de causos, por que não, né? Juliana sabe, eu adoro contar causos, né? Nas Aí a gente contações de causa a gente aprende muito. Tem muitas vezes ali, eles estão falando com a gente também. E falando com quem é, está ouvindo, né? E a é gente isso acha que é só mesmo. uma conversa boba. E é isso, às vezes vem aquela lembrança ali, né? E você fala dela e está contando. E eu repito muito o caso porque é verdade, não é história criada para ser argumento de aula. Então, as verdades elas não mudam uma vírgula aqui, outra ali, mas ela sempre vai ser a espinha dorsal ali, sempre vai ser a verdade. E é legal quando sempre tem alguém que fala assim, poxa, eu me vi nessa história, eu vivi isso também. Isso aí foi muito legal, foi muito bacana, né? E é isso, tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Você falou do princípio, né? A nossa natureza é o bem. A nossa natureza a natureza humana é o bem. E faz parte da natureza humana para se reconhecer no bem, entender as suas polaridades. É importante a gente descer nos nossos infernos, nos infernos humanos, né? E vamos chamar de inferno tudo aquilo que é contrário às virtudes, tudo aquilo que gera ilusão, que é o contrário da fé, gera o porquê não, né? As mágoas, os pecados, os ódios, que é o contrário do amor, gera a ignorância, que é o contrário do conhecimento. Tudo que gera os contrários é importante que a gente tenha esse encontro, que é importante que a gente sente na beira do abismo e chame o nosso próprio nome olhando lá para baixo. Porque tem uma parte de nós lá também, se não tem, há de ser desenvolvida. Porque não existe uma árvore que para se sustentar não tenha que ter raízes profundas, né? Nossas raízes profundas só podem estar num lugar, né? E o nosso íntimo deve reconhecer isso. Então não existe santidade. Bondade, benevolência, fraternidade é uma coisa, santidade é outra. Né? Não existe santidade. O que existe é um equilíbrio, é um bom equilíbrio que nos leva ao reconhecimento da nossa natureza. E esse bom equilíbrio é isso. Eu olho lá para baixo, eu olho alguns sentimentos, eu falo, eu sei que você está aí. Eu sei, eu estou te vendo aí. Eu não te nego. Não te nego. Às vezes ele vem assim, né? Vem à tona. Oh, Ah, a gente respira, fala, não nego, mas não é útil. isso Não aí. é útil, não serve para esse, nem para esse Hum. momento e para nenhum outro. Deixa lá, fique quietinho aí, né? Na semana passada eu tive uma conversa aqui no canal com a Cris Loureiro, que está até aí, um beijo, Cris, que ela Oi, também Cris. ela e a Lorixá do Candomblé, né? E aí a gente estava conversando sobre isso e ela estava falando, a gente pega o nosso monstrinho, pinta a unha dele, bota uma sainha e sempre toma um café. Eu achei maravilhoso, porque é isso, a gente tem que entender que todos somos yin e yang, a gente tem as duas coisas, mas o que você quer alimentar? Para onde você quer É, jogar a sua energia? Vale a pena? Né? Então é muito interessante ver as coisas, elas fluem, gente, olha isso. É
contato mediúnico, que vocês não estão vendo, não tem entidade, não tem nada aqui, vocês não estão vendo, não tem nada. Mas tem a consciência, a conexão, está aqui dentro, é de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí tudo se conecta bonitinho, né, pai? É mais ou menos por aí. Tudo se conecta, é isso. Nós estamos na mesma onda, né? Nós estamos na mesma faixa frequencial e captando, perdão, captando as mesmas ondas. Vamos falar de um jeito que a gente entende? Nós estamos na mesma sintonia de rádio, ligamos na mesma frequência e estamos ouvindo. Aí, vamos pensar esses dias assim de céu claro, né? Esses dias frios, aquele céu aberto, todo estrelado. A gente olha lá e fala, quem é que está falando com a gente, né? A gente, né, olhar para aquele céuzão estrelado e falar... De verdade. Quem é que está falando com nós, né? A gente eu não uso os termos que eu sei que a Juliana, irmãos de outros meios usam, né? Eu não gosto de alguns chavões, né? Tipo Matrix, coisa assim, mas eu falo do cantinho, o cantinho da Super Nani, né? Alguém pegou nós... Muito bom! Alguém colocou nós lá no cantinho da Super Nani e falou, fica quietinho aí, né? Quantas vezes a gente não olha e fala, por que ninguém fala com nós, né? Por que ninguém fala com a gente? Fala, vem, desce aí, vem fumar um cigarrinho de paia com caipira aqui, pô, vamos prosear. Bater um papo, né? Muito bom, adorei o cantinho das Fernandes. Mas tem um propósito, né? O propósito que é? Vai lá e se vira, seja quem tu é, mostra para que tu veio, né? Enxergar as ferramentas que nos deram para isso, as religiões, a magia natural, né? Adoro falar, usar esse termo, magia gente, natural. Né? Eu amo quando ele começa a falar sobre magia natural, sobre os vegetais. Nossa, é demais. Nos banhos de erva, a gente fala assim, banho de erva resolve muita coisa, sim, nossa, ajuda, limpa, abre caminho, equilibra. Banho de erva só não resolve a profundidade do caráter, mas ele te convida, ele te estapeia, né? Muitas vezes ele tá lá, vai te dar uns tapas na fuça e falar, vamos, levanta esta natureza que está aí dentro, né? Que está guardadinha, que está quietinha, muitas vezes revestida de uma armadura criada pelo tempo, criada, a gente pode até dizer, influenciada, né? Já que estamos falando influenciando positivamente, né? Influenciada não positivamente por todo um sistema, toda uma sociedade. Mas se somos essa consciência, não seria esse o desafio, né? A gente sobreviver a isso, a gente andar na lama, vamos parafrasear Exu, né? Andar na lama e não se sujar dela, né? Andar no lodo e sair limpo do outro lado, né? Isso aí. Quando a gente anda na lei, a lei anda com a gente, né? Assim. E que lei é essa? Que lei é essa que coloca cada coisa no devido lugar, no devido tempo, né? Tudo que acontece à nossa volta tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê de ser, né? Tudo. Eu comecei falando isso, né? Nós estamos onde devemos estar, com a família, com os parceiros, companheiros, vivendo o momento que nós escolhemos viver, né? É isso. Eu tenho um pouquinho mais de idade que você, Juliana. Mas é pouquinho. É um pouquinho. Você lembra do tempo que a gente não existia celular, que telefone a gente comprava? Um telefone custava... Sim, hoje eu estava ouvindo rádio, estavam brincando com isso lá, os locutores, e falando assim, pô, um telefone custava R$5.000 para você, e você tinha você tinha uma propriedade. Sentava numa fila que ia de 2 a 5 anos esperando um telefone. Da Telesp aqui no Rio, Telesp em São Paulo. Era Telesp, e aqui na nossa região, que eu não estou na capital, estou em São Bernardo do Campo, para nós aqui era CTBC, Companhia Telefônica
cerâmica da borda do campo, era mais caro ainda. Era caríssimo, era um negócio assim, a gente nunca imaginou, nunca imaginávamos naquela época que você ia pegar um telefone assim, ia olhar e ver alguém do outro lado. Olha nós aqui, isso aqui era os Jetsons. Oh, é verdade! Eu falo isso também. Carro voador já tem. Ainda não está sendo vendido, mas já está sendo testado por aí. Então, daqui a pouco a gente realmente vai ter uma Suzy dentro de casa limpando a nossa casa. É isso mesmo. E olha, o tempo passa, a tecnologia muda, as coisas vão acontecendo, e um banho de ervas continua sendo um banho de ervas, Banho de erva. né? Nossa mamãe natureza continua sendo, mas a forma da gente falar isso aqui mudou um pouco, né? Nós não nos limitamos simplesmente, a nossa geração, a nova geração não se limita simplesmente a obedecer em silêncio, a falar assim, vá lá e faça isso, fala ótimo, mas me dê pelo menos um bom motivo para fazer isso. Nós somos a geração do questionamento, a geração da crítica, e isso não é ruim. Algumas pessoas acham que isso não é uma coisa boa, falam, bom era quando se obedecia para quem não tinha argumento, para quem não gostava de estudar, né? Para quem não conseguia se sustentar num conhecimento factível, pé no chão, coerente, que muito além de palavras, produzia em nós um encantamento natural inerente ao espírito, né? Eu sou daquela época de que filho não pergunta, filho obedece. Minha mãe preparava o banho lá de erva e falava, vai tomar. E aí se eu perguntasse, falava assim, mas por que eu vou tomar esse banho hoje? Vai tomar esse banho porque se você não tomar, eu te curo na espada de São Jorge. Era mais ou menos assim, tá? Pois é. E o tempo foi passando, e eu falo assim, há um divisor um fragmentador desse tempo, né? Eu vejo assim, a década de 90 trouxe uma divisão bacana para isso. E eu sempre gosto de citar o novo Código do Consumidor. Muita gente não sabe disso. Em 1990 entrou em vigor o novo Código do Consumidor, há 30 anos atrás, 31 anos. E antes do Código do Consumidor, os produtos eles não era obrigatório que tivesse validade. Tinha validade em leite, em algumas poucas coisas. A gente ia no supermercado, ninguém tinha o hábito de ver validade de produto. Se você tinha algum problema, você não podia devolver, você não tinha mecanismo para isso, né? A sua relação com o português da padaria era uma coisa bem distante. E o Código do Consumidor ele trouxe um novo olhar para as relações de consumo. Aí, algumas pessoas olharam para isso e falaram assim, uau, que legal, né? Eu tenho direitos. Outras olharam para isso e falaram assim, ora, eu posso usar isso daqui para comprar uma coisa, usar uma semana e devolver depois. Olha que interessante, né? Alguma coisa, sempre que chega uma novidade, uma coisa boa, ela é usada tanto para o bem quanto para o mal humanos, né? Sempre, tudo. Demorou 10 anos para que o Código do Consumidor ficasse endêmico. Ele ficasse assim natural para a gente. Hoje você não ouve ninguém falando sobre isso. Falando assim, antes do Código. Não, por quê? Porque todo mundo está tão acostumado com isso, né? Virou realmente uma coisa natural para a gente ali. Tabela nutricional, validade, né? Você ter o direito de, tive um problema aqui. Os serviços de atendimento ao consumidor, eles começaram nessa época, anterior à década de 90. Nenhuma empresa tinha preocupação de conversar com o seu cliente. Você gostou, não gostou, tudo bem. E isso trouxe uma coisa muito interessante, porque nós fomos nos tornando nas relações comerciais um tanto críticos, né? Teve toda uma abertura de mercado, e realmente houve uma abertura de mercado muito interessante aí no começo da década de 90, a chegada dos importados, tudo, e
nós acabamos tendo muitas escolhas e nos tornamos ali aquelas pessoas que olhavam e falavam assim, pô, isso não é, isso pode, isso não pode. E começamos a criticar aquilo. E isso pode parecer que não, mas alcançou também os meios místicos, religiosos, né? Dentro da religião, eu falo de Umbanda, que é a minha religião, a religião que eu escolhi para esse momento, onde eu me sinto bem e vivo. Na religião era assim, a gente não podia perguntar, e eu fui criado desse jeito, né? Mas chegou um momento que a gente olhava e falava assim, "Pô, também, né? Por que que eu não posso perguntar? Será que ninguém responde porque não Não sabe, ou sabe porque também aprendeu, ou porque também aprendeu que não que não precisava podia. responder?" E quando eu fui um dos rebeldes, eu me rebelei em relação à minha mãe, me rebelei em relação ao meio. Se eu não fosse rebelde, eu não estava aqui, né? Sou geminiano com ascendente em Virgem, Ai, socorro! lua em peixes, me deixa um amorzinho, uma Plutão cravado na casa um que me deixa né, bem assertivo. Plutão nem mais é planeta, mas para mim é meu querido, meu queridão. Então, essa rebeldia, ela fez com que eu também encontrasse pessoas que pensavam como eu e não tinham muita coragem de dizer que pensavam assim. Que olhavam, de repente, eu não estou falando nem do guia manifestado, mas a manifestação da magia, né? O que aqui acontecia e a pessoa olhava e falava, não, acontece porque acontece, é isso porque é isso, né? Por que que é isso? Assim? Porque minha mãe fazia, porque a mãe da minha mãe fazia, a mãe da minha mãe fazia, mas era difícil a gente dizer isso, né? Porque quando a gente pergunta para alguém, pensa aí, fala numa erva de limpeza, a pessoa responde arruda, de imediato. A nossa poderosa arruda florida. Linda! É do seu Né? quintal? Essa é, essa é. Gente, viu? É isso Ó, que eu falo. Meu sonho é ter o manjericão, quintal igual o dele. Vocês não têm noção do quintal dele. Quem não acompanha ele, segue manjericão, lá pra vocês verem o quintal dele. manjericão, malva, trouxe Alva incenso. fresca, que Incenso. delícia! Delícia mesmo. E é interessante porque todo mundo sabia que a arruda era uma erva de limpeza. Se eu falar assim, fala uma segunda erva, a pessoa vai responder o quê? Guiné. Né? Arruda e Guiné são commodities, né? Lembrando um pouquinho do mundo corporativo, são commodities, elas são respostas imediatas para essa pergunta, né? Fale de ervas de limpeza. Em algumas regiões do Brasil, aí do Rio para cima, né? Vamos lembrar do Uhum. nosso poderosíssimo pinhão Meu roxo, rosto. né? Casca de alho. Todo mundo sabe a casca Muito, de alho porque muito. nós aprendemos lá nos filmes lá do Vincent Price, né? Que o alho espanta vampiro. É isso. Mas olha que legal, né? O cinema, quanto o cinema nos ensinou, né? Com Star Wars, com O Senhor dos Anéis, com Avatar, né? Então, se a Opa! gente tivesse esse olhar vivo para as coisas, quanto a gente aprende. Mas tudo isso já vinha, já era empírico, né? Era um ensinando para o outro e o outro aprendendo, aprendendo, mas chegou um momento que nós olhamos para aquilo e falamos assim, tá, mas por quê? Por que isso? E nós começamos a colocar crítica, e não era uma crítica ruim. Quem colocou crítica ruim acabou se tornando um chato mesmo, e tá cheio por aí. Tá cheio dos profundos conhecedores da superfície das coisas. Nós estamos repletos disso à nossa volta. Aí tem esse momento, né, da chegada da crítica, e daqui a pouco nós vamos chegar no momento da abertura de tudo. Tudo pode. Todo mundo pode tudo porque senti de fazer e vou fazer e pronto. E não é bem assim, né? Aham, isso Então aí. primeiro veio esse período que acabou ali rebelando um, rebelando o outro, e o próprio meio místico, né? Ele foi funilando aqui, ali, o xamanismo acabou ficando em evidência, a Umbanda acabou ficando em evidência de uma forma positiva. Positiva, sim. Aquelas portas que nós aprendemos na Umbanda, todo mundo vem pela dor ou pelo amor, elas deram espaço também para a porta do conhecimento. Muita gente vem conhecer a Umbanda, quer saber de Umbanda, porque alguns umbandistas começaram a falar de si, da sua religião. Porque afinal, quem pode falar de Umbanda é umbandista.
Quem deve falar de Umbanda é um umbandista, não é o candomblessista, o espírita, o antropólogo, o etnólogo, o historiador, né? É um umbandista, quem tem o pé no chão do terreiro. É diferente o culto ao orixá dentro de um terreiro de Umbanda e dentro de um ilê de candomblé. Né? Eu passei por lá também. A gente sabe, é diferente. Energética, magnética e vibratória. É diferente, é um Total, magnetismo diferente, né? total. Mas você fala, é o mesmo orixá? Não, não é o mesmo orixá, é Uhum. o mesmo princípio. A Princípio. virtude é a mesma, mas ela está magnetizada de um jeito diferente. Aí nós Isso. fomos aprendendo, aprendendo. Por isso que é importante a gente respeitar sempre a escolha do outro, porque não tem nada mais errado do que dizer que o outro está errado. Você não vive o universo dele, uai, Exatamente. né? Você não sabe, você não calçou os chinelos dele, não fez a caminhada dele, então fica realmente difícil. Eu amo os candomblés, eu acho lindo, lindo o canto, o toque, o Eu rito, também. tudo eu acho, mas não é para mim, não é o meu magnetismo. Meu magnetismo é de Umbanda, é de magia natural. Bom, voltando, né? Aí o tempo foi passando, conhecimento, conforme a gente vai caminhando, eu falo assim, a estrada ela é como ela tem aquele formato cônico, ela é um leque, né? Você dá um passo Isso. para diante, ela abre aqui. Dá um Abre. passo para diante, ela vai abrindo aqui e na diagonal e você cada vez mais tem que expandir a tua visão para você enxergar essa estrada, né? Cada vez mais estudar, participar, se tornar elo, né? Desenvolver relação de amizade e confiança com o conhecimento, com a fé, com a espiritualidade, a religiosidade, com os mecanismos da lei maior e da justiça divina, com essa força evolutiva, porque é tudo isso que resulta nesse pulsar de vida que tem dentro de cada religião, né? As religiões, elas, de modo geral, elas nos ensinam a morrer bem. Ela te prepara para o dia de amanhã, na hora que tudo não deu mais certo na tua vida e você morrer, aí você vai ser feliz. Eu falo, peraí, não é bem assim. Né? A Umbanda ela te ensina a viver bem no aqui e agora. Basta você olhar a força do arquétipo, olhar a presença do elemento. Você não vai ver nunca um guia espiritual chegar em terra reclamando da vida, nunca um caboclo chegar lá e falar, eu peguei um trânsito de Aruanda para cá. Nunca, você nunca vai ver um preto velho dizer que ele é mais preto que o outro, uma pombagira dizer que ela é mais feminina do que a outra. Você nunca vai ver uma pombagira dizendo que a outra não é pombagira, a outra é um sapatão. Nunca, você nunca vai ver essa briga por diversidade, por cor, por raça. Então, olha o exemplo que esse pontinho de luz no universo, que é a Umbanda, ele nos dá em silêncio. Ninguém precisa abrir a boca para você aprender com Umbanda, né? Olha desse jeito. Nós fomos aprendendo devagarinho. Eu lembro nessa época, aí, no final dos anos 90, eu fiquei um tempo afastado da Umbanda da minha mãe, e quando eu voltei longe da família. Eu não queria ser filho de Dona Elisa, eu queria ser um médium simples como qualquer outro, né? E eu lembro que eu voltei num ambiente igualzinho dela, igualzinho. E lá o tempo foi passando, passando, nós tivemos a oportunidade de fazer grupo de estudo. Não podia, era proibido. Nós tivemos a oportunidade de fazer um grupo de estudo. E o assunto ervas nasceu ali. Era um bate-papo de 1 hora que foi para 2, 4, 8. E nesses últimos 21 anos de trabalho externo, assim, a primeira vez que eu pus o pé para fora do terreno para falar de ervas foi no ano 2000. Os últimos 21 anos, o que a gente tem aprendido e conseguido trocar falando sobre ervas de forma simples, coisas que os guias espirituais já faziam no terreiro, coisa que nós aprendemos em outros meios. A gente não queria reinventar a roda e dizer, não, a ruda. Não, eu só queria entender por que alguém atribui a limpeza à ruda? Porque ela tem a capacidade de rastrear, localizar, encontrar larvas, miasmas, acúmulos Miasma. negativos e quebrá-los, anulá-los de tal forma que eles não se reagrupem mais. Isso caracteriza o que nós classificamos de uma forma muito original dentro desse nosso trabalho, nós classificamos como erva quente, morna e fria. Onde você ver, onde você ler alguém falando de erva quente ou agressiva, morna ou equilibradora, fria ou específica, com certeza viu isso dentro desse trabalho, porque essa é uma forma original que nós trouxemos no final dos anos 90. Nos anos 2000,
Nós começamos a ensinar em 2012 a publicação. Posso? Pô, lá Publicação de deve! Super Rituais com Ervas, Banhos, recomendo! Afirmações e Muito Benzimentos. Ó, maravilhoso! ilustrado. Opa, Maravilhoso! ilustrado. Eu Eu tenho que também pegar acho. Um autógrafo, tá? Da próxima vez que eu Ah, encontrar por com você, eu favor, quero um autógrafo. tem minha foto aqui com cabelo preto, dá pra fazer macumba com ela também. De vez em quando já acontece, mas tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Então, aí dali nós começamos toda a parte a classificar as ervas, a colocar essas ervas assim de um modo um pouco mais eclético, porque se o uso da erva fosse exclusividade da Umbanda ou do Candomblé, crescia só no quintal do Pai de Santo. E não é verdade, cresce no quintal de todo mundo. Até os nossos. Eu sou obrigado pela força da ética chamar de irmão, né? Eu não gostaria, não. Esse é um daqueles sentimentos. Até os nossos irmãos aí de alguns segmentos religiosos fazem sabonete de arruda, né? Faz lá a corrente dos 318 passos sobre o corredor de Sal Grosso, não é assim? Esse é meu momento capeta. Fiquei Muito vermelho. bom. Eu Tudo bem. prometi, papai do céu, eu prometi que eu não ia espetar ninguém hoje. Ah, não dá, não dá. Não dá, né? Então, e nós vemos o uso das ervas dentro das culturas, das religiões, o benzimento, né? Aquela benzedeira com galinha de arruda ali, antes Nossa, depois coisa maravilhosa. você pergunta para ela o que ela está fazendo, ela fala, não posso te ensinar, porque senão perde a força. O conhecimento ele chegou para nós assim, protegido, guardado, programado. O conhecimento chegou para nós programado. Então, algumas pessoas vieram para cá para proporcionar uma desprogramação, não sei se dizer essa palavra, É? e uma reprogramação disso, é um novo olhar, sim, um novo conceito, um novo jeito da gente trabalhar com ervas, de jeito que todo mundo possa se servir do elemento da natureza, num banho, numa defumação, num bate-folhas, ou num vaso assim, ó, como esse, que em casa sempre tem, né? Aqui, ó, um vaso de ervas Maravilhoso. aqui na água, ó, e fica aqui a semana toda. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana, né? Porque está muito calor, ela murcha bem rápido. Agora, nesses dias mais frios, mas elas ficam aqui. Fica ali no meu cantinho de São Francisco. Tem um cantinho. Delícia. Eu vou ganhando, a turma sabe que eu adoro, né, as imagens de São Francisco. Então, o pessoal que viaja, às vezes, sempre traz um São Francisco diferente para mim. Eu tenho um cantinho de São Francisco ali. E sempre tem lá um girassol, tem flores. Coisas simples que nós podemos fazer em casa, né? E qual é o caminho que muita gente pergunta, fala, mas e aí, eu tenho que cantar pro sanha, eu tenho que cantar para caboclo, o que que eu preciso fazer? Partindo desse princípio virtuoso, esse princípio da nossa origem, faça uma evocação, uma ativação vertical. Deus Pai, Deus Mãe. Pai Criador, Mãe Natureza. É o jeito que eu gosto de evocar. Pai Criador, Mãe Natureza é o princípio onipotente, onipresente, onisciente, inacessível pelo nosso mental humano nesse momento, limitados pelas amarras da matéria, as amarras atômicas, né? Então, Pai Criador, Mãe Natureza, a gente evoca como esse princípio. Poder divino, não importa onde você está, sempre haverá uma manifestação de Pai Criador, Mãe Natureza na forma de um poder divino. Para o católico, para o cristão é Cristo. Para os hindus são as divindades hindus. Para nós na Umbanda são os pais e mães orixás. Eles são o poder divino manifestado. O poder divino desdobrado. Pai Criador, Mãe Natureza se desdobram em fé, em amor, em conhecimento, se desdobram em Pai Oxalá, em Mãe Oxum, em Mãe Ansã, em Pai Ogum, em Pai Xangô, cada um portador de um desses princípios, né? Que por sua vez se desdobram nas suas forças naturais, que na Umbanda chega para nós através de caboclo, de preto velho, de criança, de Exu, de pombagira. Para o católico, Deus Pai, onipotente, onipresente, onisciente, não se cita mãe, né? Mas Deus Pai se desdobra no Filho, que por sua vez se desdobra no Espírito Santo, que é quem dota cada um dos eleitos, cada um dos que aceitaram
aquele caminho com a sua presença energética, magnética, vibratória. Por isso que se fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade lá é a mesma trindade em todos os Todos os lugares, né? lugares. Princípio criador, poder divino, força natural. Então, quando você não souber, eu falo, e agora, o que eu tenho que fazer? Evoque o princípio criador. Pai criador, mãe natureza, vosso poder divino da forma que eu possa compreendê-lo, e vossas forças naturais, todos aqueles que de alguma forma podem interferir, influenciando positivamente na minha vida e na minha evolução. Eu vos peço, vos saúdo respeitosamente e peço que abençoe essas ervas e elas sejam na minha casa força viva, ativa, verdadeiro filtro de larvas, miasmas, acúmulos negativos, irradiadora de suas potências equilibradoras, harmonizadoras, potências de fé, esperança, coragem, positivismo, né? Simples desse jeito, menina Ju. Ai, pai, eu tô muito feliz, você não tá entendendo. Eu tô fazendo, dando um curso, eu não gosto de chamar de curso, não. Tô fazendo um trabalho, e nesse trabalho eu falo um pouquinho sobre ervas, né? Não falo muito, mas falo um pouquinho, uma basezinha, porque eu acho que a importância das pessoas, é o que você está falando, não precisa de terceiros para fazer. Você, com a sua força, com o seu poder interno, com a sua conexão com a natureza, pode chegar, limpa ela ali, ativa o vegetal, a erva, para o que você precisa, sabe? E ela vai te ouvir, ela vai trabalhar com você, ela vai trabalhar para você. Agradece a ela pelo serviço que ela está te prestando, pelo trabalho que ela está fazendo, né? Que é uma irmã nossa, é um irmão nosso, os vegetais também. E eles sim, e eles entendem a intenção. A natureza e nós somos um só, estamos todos conectados, Mãe Terra, Gaia, estamos aqui, né? Então, assim, esse momento aqui, sabe a criança que o sonho é para ir para Disney, né? E conhecer o Mickey. Pronto, o meu momento aconteceu. Pai Adriano Camargo aqui comigo, gente, isso para mim é Me assim. sentiu um pateta. Para com isso. Eu não posso nem, eu não tenho palavras, sabe? E como eu imaginava, né? Eu queria ter feito a live lá no YouTube porque tem um longo tempo, mas eu sou péssima com tecnologia, eu não sei mexer nas redes sociais direito, eu tô me virando como dá para fazer essas lives, e eu não sabia fazer streaming. Ainda bem que o pai falou assim, minha filha, você vai mandar o link? Eu falei, não tem link. Vamos cancelar no YouTube, vamos voltar pro Instagram. Porque o tempo aqui é muito curto. E a gente, com tanto conhecimento, né, quanto o senhor carrega, com tanta coisa bacana, com tanto amor que você fala, eu queria que fosse longo, que horas e horas, porque quem assiste às aulas dele, quem assiste as coisas que ele faz, sabe que ele fala, e você nunca mais quer sair dali, você quer ficar ali para sempre. O negócio dura 12, você fica 24, 36 e tá tudo certo. Ninguém quer ir embora. Então, eu tava com muito medo disso, de acabar o tempo. E eu quero muito te agradecer, pai Adriano, por estar aqui com a gente. Pessoal que mandou pergunta que a gente não conseguiu responder, desculpa, mas eu prometo que eu vou tentar. A agenda do pai Adriano é muito lotada, porque ele tá dando muitos cursos. Fala um pouquinho só pra gente, divulga aí seu trabalho, pai. Divulga onde encontram o seu livro, tá? Por favor, porque eu acho que todo mundo precisa conhecer o trabalho dele. Sim, sim. Ó, pegando um gancho aqui, a gente tá falando influenciando positivamente, você percebeu que eu acendi meu cigarrinho de pai aqui, pitei um pouquinho, que é a minha verdade, viu? É a minha verdade. Eu adoro cigarrinho de pai, então, né? E eu quero, antes de falar do livro, fechar essa parte aqui de conhecimento com uma frase de um dos nossos mestres, pais, irmãos das estrelas, né? Louvado seja meu Senhor pela irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Frase de Francisco de Assis, que abre o nosso livro. Frase de São Francisco,
que fala que somos todos irmãos. É o vento, é a terra, é a erva, é a flor. Eu quero agradecer muito, muito, Juliana, muito mesmo, muito a essa turma de vagalume que está com a gente. Aqui no Instagram não consigo ver as pessoas, não consigo, né, dar o toque, mas eu quero agradecer muito a turma que nos acompanhou. Eu não sei, mamãe Andréia colocou Colocou aqui. colocou Mas eu o vou contato botar. aqui. Quando eu for fazer a descrição da live, que ela vai ficar salva, eu vou pegar, vou copiar e vou colar e vou deixar ali para todo mundo ver. Legal. E os nossos cursos estão lá na plataforma Umbanda EAD. No Umbanda EAD, nós agora começamos um período diferente lá, que é fazer os ao vivo, né? Um curso, foi o que você falou, o dia inteiro ao vivo. Mas tem um curso gravado, que é o Rituais com Ervas, que ele é permanente. Então, a qualquer época você consegue entrar, acompanhar. É muito conteúdo, realmente tem bastante É coisa uma lá. delícia, gente. Vocês nem veem a hora passar. A plataforma não é nossa, é administrada lá pelo Rodrigo Queiroz, lá em Bauru, nosso irmãozão, nosso parceiro. E nós temos os cursos, agora, Deus quiser, a gente volta aos cursos presenciais, mas vamos continuar os online, né? Os presenciais, eles vão voltar. Deus quiser, a partir de outubro, setembro, a gente já começa aí de uma forma um pouco mais discretinha. Eu tomo a segunda dose de vacina amanhã. Eu vou tomar jacarezão. Tá certo, Não tenho problemas com vacinas. Vamos tomar a segunda dose agendadinha para amanhã cedo. Então, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está todo mundo junto de novo, podendo se abraçar, que é o que eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta realmente é abraço. Eu sou sinestésico, né? E esse contato aí faz muita falta. E acompanha a gente na página O Herveiro, sempre tem as publicações lá, né? E assim, eu falo, aqui nós estamos no Instagram, mas eu falo para a turma, eu quase não sei usar Instagram, eu tenho muita dificuldade, então é a Thaís que me ajuda alimentando aí com as coisas, eu estou um pouco mais próximo lá no Facebook, né? Facebook tem live direto, tá, gente? De vez em quando ele faz uns toques, ele canta uns pontos. Tá lá no terreiro, assistam, muito. A gente estava fazendo todo sábado, e agora nós estamos fazendo a cada 15 dias, até para ir passando, porque estamos retomando os trabalhos internos, né? Mas é isso, eu adoro. Eu falo, eu não canto bem, eu não toco bem, mas quando eu canto e toco, eu me sinto bem, então... Eu também, por isso que de vez em quando eu tô cantando um ponto aqui, é sempre o que o senhor falou. Quando vai começar, eu boto, falo, vamos lá. Para quem é hoje? Para quem é hoje? E aí sempre vem alguma coisa, a gente canta sem ter voz, tendo voz, faz bem para o coração, faz bem para quem está ali do outro lado recebendo axé. Então, eu estou muito feliz. Eu só sei agradecer e pedir obrigada por esse momento, Obrigado, Ju. Obrigado, por Juliana. essa parceria Obrigado. linda. E mandar um beijo, mãe Andréia. Muito obrigada, tá? Por toda a ajuda. Ela tá aí? Cadê ela? Aparece aí, mãe Andréia, para o pessoal conhecer a senhora. Tá aqui do lado. Ai, que querida. Ela me deu um super suporte, é uma querida, gente, maravilhosa. Um beijo no seu coração, mãe Andréia. Obrigada pela ajuda, obrigada por tudo, viu? Muito legal. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito especial. Até a próxima. Thaís estava aí também, eu vi ela falando, estava aí. Beijo para Thaís, beijo para Maria. A Thaís está na casa dela, né? Casou, mudou e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Que bom, porque vai visitar, leva a neta. A gente vê todo dia. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. A Thaís aí, ó. Um beijo, meu amor. Obrigada a todos vocês. Obrigada à família Ventania, que estava aí também, viu? Um beijo. Obrigado, turma. Boa semana para vocês. Até a próxima. Obrigado. Beijo, fiquem bem. Beijo.